Seja muito bem-vindo ao podcast Sextas Sustentáveis. Esta é uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Continuamos aqui a falar nesta segunda temporada de sustentabilidade empresarial, seja ela ambiental ou social, de governança. Hoje temos connosco o Tiago Magalhães para nos falar de trabalho forçado, mito, realidade ou hipocrisia. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Tiago, o que é que se entende por trabalho forçado? Parece-me um termo estranho em pleno século XXI. Ainda podemos falar de trabalho forçado e qual é que é a verdadeira definição desta expressão? Efetivamente, estarmos a falar em século XXI sobre trabalho forçado parece um bocadinho descontextualizado e ultrapassado, mas a verdade é que, segundo dados da Organização Internacional de Trabalho, existem ainda à data de hoje cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo sujeitas a trabalho forçado. Normalmente, quando falamos em trabalho forçado, ou se calhar quando pensamos em trabalho forçado, associamos se calhar um bocadinho mais a escravatura, e o primeiro pensamento que temos logo é que já a escravatura foi abolida. Mas estamos a falar de algo muito mais abrangente. Segundo a convenção que define o trabalho forçado, que é a Convenção número 29 da Organização Internacional de Trabalho, é considerado qualquer forma de sujeição de uma pessoa que não se tenha voluntariado, passando o pleonasmo, livremente, para desempenhar aquele, digamos, trabalho. É óbvio que depois existem exceções, como em tudo na vida, nomeadamente em situações de calamidade ou de guerra, mas, no fundo, é eu estar sob a ameaça ou sanção de me acontecer alguma coisa caso eu não cumpra com o pedido que me está a ser feito. E, portanto, quer dizer, lá está, temos 27 milhões de pessoas ainda nesta situação. É um número significativo. É muito, aliás, vamos ver... Um bocadinho assustador, nunca imaginaria que estivemos nesta ordem de grandeza. Não é? É brutal. E pior ainda, na realidade bastava quase até ser só uma pessoa para já ser mau, dado o contexto que é, mas a verdade é que também nenhum país está livre, ou seja, não podemos dizer que em Portugal não existe. Em Portugal existe, naturalmente que não nesta dimensão. Na Europa existe no fundo, em todos os países. Já vamos um bocadinho a esses casos mais particulares de Portugal e União Europeia, mas quais são as principais formas de trabalho forçado e quem é que é mais afetado? Não querendo generalizar, mas no fundo já generalizando, os mais afetados acabam por ser as mulheres, acabam por ser as raparigas, e acabam por ser também, digamos, as minorias étnicas ou até mesmo os migrantes. E porquê? Porque acabam por estar numa situação de maior vulnerabilidade a que isto aconteça. Porque lá está, quando falamos de trabalho forçado, não estamos só a falar do facto de não ser uma questão de que não é remunerada. Estamos a falar de uma questão em que pode haver, por exemplo, violência física ou violência sexual, pode haver, lá está, o abuso de vulnerabilidade, portanto, o menos, e agora aqui associando mais à parte dos migrantes, que é, deslocam-se para um país que muitas vezes não conhecem a língua, que não conhecem, e decorrente de situações extremas nos seus países, e, portanto, quando chegam ao país não conhecem a lei, não sabem quais é que são os seus direitos, nomeadamente também os seus deveres, e, portanto, acaba por haver aqui um abuso por quem está a solicitar o trabalho forçado. Mas depois temos também situações de, por exemplo, de isolamento, temos situações de, digamos, condições muito más de trabalho, temos situações de retenção de salários que no fundo acabam por criar uma dependência económica maior, temos situações também de intimidação ou ameaça, quer do próprio, quer dos seus familiares, no sentido de, se não fizeres isto, pode ter repercussões na tua família, até inclusive no país de origem. Quer dizer, temos várias situações. Por exemplo, se formos a pensar objetivamente, o próprio excesso de horas de trabalho extraordinário também pode ser considerado. Ou seja, eu pedir a alguém que trabalhe 7 dias por semana, 365 dias do ano, ultrapassando os limites legais, até certo ponto pode ser considerado. E eu digo até certo ponto porquê? Porque tem que estar sempre subjacente aqui a questão da ameaça ou da sanção no caso de não cumprir. Uma coisa que achei também impactante foi o facto do Tiago estar a dizer que ainda existe em Portugal, na União Europeia, a conclusão não é um exclusivo dos países em vias de desenvolvimento, que é a eles que associamos um pouco esta questão do trabalho forçado. Não é de todo.
E, curioso ou não, infelizmente, aliás, a verdade é que os estudos o que demonstram também é que nos países em que o rendimento é mais alto, portanto, no fundo acaba por ser nos países mais desenvolvidos, onde existe até mais trabalho forçado. É óbvio que depois vai-se haver, e quem está sujeito, lá está, repetindo aqui um bocadinho aquela ideia de que são as pessoas mais vulneráveis, que acabam por vir dos países em vias de desenvolvimento, mas onde depois é praticado efetivamente o trabalho forçado é depois nos outros países. Nós formos a ver, em termos, digamos, estatísticos, e aqui as estatísticas naturalmente que não são minhas, não é? São de estudos levados a cabo pela Organização Internacional do Trabalho, e inclusive também por uma ONG que é Walk Free. Aquilo que demonstra é que os setores mais afetados são, em primeiro lugar, da indústria, depois temos também da agricultura, serviços e, por último, trabalho doméstico, digamos. E em termos de, digamos, geografia, o que os estudos demonstram é que na Ásia e no Pacífico é onde há efetivamente uma maior predominância, com cerca de mais de metade do trabalho forçado lá. Depois temos também a Europa e a Ásia Central, África e Américas. Mas depois é curioso, e depois ainda termina com os Estados Árabes, mas depois é curioso que se formos a analisar a predominância de acordo com a população de cada um desses países, os valores invertem um bocadinho, ou seja, começamos por ter uma maior incidência já nos países árabes, depois seguindo-se a Europa e depois as Américas e também... Essa diferença de análise também é importante, não é? Porque às tantas a pessoa pensa que está bem, é onde há mais, mas depois vai saber... Mas por população, per capita, digamos, exatamente, faz diferença. Tiago, pelo que percebi, há um novo regulamento que visa eliminar o trabalho forçado dos produtos que são postos no mercado. Quando é que ele entra em vigor? Que regulamento é este? E o que é expectável que venha a acontecer com a sua entrada em vigor? Lá está, quis só fazer aqui este ponto que eu acho que é de alguma importância, que é definir a diferença entre o regulamento e uma diretiva. O Nelson estava a dizer, e muito bem, é um regulamento, ele já foi aprovado, já foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia e tem a previsão, digamos, que entra em vigor, em pleno vigor, depois existem também exceções, mas em dezembro de 2027. Okay. Ou seja, no fundo há aqui quase como um período de adaptação para as empresas, no fundo tomarem, eu diria, na fase em que estamos, de tomarem consciência e de perceberem efetivamente o que é que vão ter que fazer. Presumo que não seja fácil identificar um produto que está no mercado e que advém de trabalho forçado, não é? De todo, eu diria deve ser mesmo difícil fazê-lo. Que vai ser um trabalho herculeano, e daí esta importância de cada vez mais as empresas com o tempo começarem a fazer esse trabalho. É certo que o regulamento prevê que a União Europeia crie, digamos, organismos internos para ajudarem, naturalmente, na identificação onde há maior predominância de trabalho forçado e até de produtos onde existe a maior predominância. Nós sabemos já à partida que tudo o que seja relacionado com minas, portanto, com extração mineira, com, lá está, novamente, a agricultura, cacau, café. A indústria têxtil pode ter esse desafio também em países menos desenvolvidos? A indústria têxtil também, e efetivamente também é um dos, digamos, produtos onde existe grande incidência de trabalho forçado. Portanto, existe muito, muito por onde se pegar e existe muito trabalho que tem de ser feito, porque lá está, novamente, são 27 milhões de pessoas. E isto, o Nelson estava a dizer e bem, vai ser muito difícil para as empresas perceberem, por um lado, qual é que é a composição, inclusive, do seu produto. É óbvio que nós formos aos produtos, temos lá qual é que é a composição, mas depois estar a perceber de onde é que vem, de onde é que não vem. E como é que chegou à forma final. Porque a verdade é que o regulamento não faz qualquer exceção, nem em termos de setor, nem em termos de produto, nem em termos de, digamos, da dimensão da empresa, ou do seu volume de negócios, ou pelo seu número de trabalhadores, e no fundo é aplicável a toda a gente. Imagina que para uma empresa não seja nada agradável depois ter esse selo de que tenha um produto, não é? Será, ou vai ter sanções, ou terá de facto a eliminação do mercado desse seu produto que foi identificado como tal. Sim, esse é, aliás, é o objetivo principal do regulamento, é banir efetivamente, portanto, eliminar
qualquer produto, a comercialização de qualquer produto dentro da União Europeia que tenha sido quer produzido cá dentro, quer tenha sido produzido lá fora, ou inclusive que tenha tido, digamos, qualquer envolvimento num qualquer um dos seus produtos que tenha tido trabalho forçado. Portanto, na realidade, eu vou ter que ver desde a extração da matéria-prima até quase que o produto é posto na prateleira. O embalado, tudo, todo o processo, não é? Tudo. Isto vai envolver, digamos, um mapeamento da cadeia de abastecimento que eu diria, não querendo assustar ninguém, mas que vai ser um trabalho herculeano. E até 2027 até me parece próximo para tanto trabalho. É muito próximo. Exato. Eu diria mesmo que é já quase ao virar da esquina. E a verdade é que, mais do que as sanções que estão de estar previstas, digamos, depois a nível nacional, ou seja, em cada uma das suas jurisdições, nós depois temos a questão do risco reputacional, que às vezes não é mensurável. Temos a questão da responsabilidade dos próprios administradores, que muitas vezes pode ser, dependendo aqui do Estado-membro, mas que até pode ser, digamos, uma responsabilidade direta. E já para não falar na própria questão de que o produto sai do mercado. Exato. As empresas têm de estar claramente atentas e podem ser bem afetadas por este novo regulamento, que me parece bem importante, mas tem um trabalho longo pela frente. Tiago, já falaste um bocadinho sobre os setores ou as empresas que devem estar mais atentas a isto. Agricultura, a extração mineira, há outras e em Portugal temos alguma indústria que possa estar mais exposta a isto? Eu diria que na realidade todas as empresas vão ter que estar atentas. Porque se elas compram um produto de uma origem qualquer, não é? A questão é essa, que é quase todos os produtos, dependendo, mas acabam por... E isto é um ponto que tem sido muito criticado a nível da União Europeia, mas depois também já lá vamos, se calhar, mas que no fundo é se vai ou não tirar concorrência às próprias empresas e, por outro lado, se vai ou não tirar concorrência à União Europeia. Porque estamos a falar de um regulamento para a União Europeia e outros mercados, se calhar, não o têm, não é? Não o têm, mas a questão é que isto vai ter reflexos nos outros mercados, porque lá está. Porque eles depois não podem trazer esses mercados para a Europa. Exatamente, porque a verdade é, o que o regulamento prevê é, se um produto tiver tido mão de obra forçada ao longo da sua cadeia de abastecimento, e portanto, quando estamos a falar ao longo da cadeia de abastecimento, pode ir além fronteiras, digamos, espaço da União Europeia. O que a empresa na União Europeia vai ter que fazer e demonstrar é que o trabalho forçado foi eliminado na sua cadeia de abastecimento. Sob pena de, dependendo depois do produto em si, ou ele é suspenso ou ele é eliminado. E se ele for eliminado, e se tiver que ser eliminado, ele vai ser eliminado a custas do operador económico sobre quem esta obrigação vai recair. Portanto, logo aí temos um acréscimo dos custos. Mas, portanto, isto significa que eu vou ter que fazer, entre aspas, o trabalho de casa de perceber se em África ou na América do Sul, onde estão a extrair o que quer que seja, algodão, café ou o que quer que seja. Imagina um automóvel e todos os seus componentes, desde têxteis a tecnológicos, não é? Vêm de muitas proveniências. Exatamente. E quase todos os produtos acabam por ter mesmo que seja 1% de algum produto que está mais suscetível a... Ou seja, não é que os produtos todos estejam isentos ou que qualquer produto esteja isento de trabalho forçado. Há uns que têm maior predominância do que outros. Mas a verdade é que aqueles que têm maior predominância também são aqueles que existem mais a circular no mercado da União Europeia. E, portanto, isto vai ter aqui reflexos não só internamente, como também externamente. Tiago, queria terminar com uma pergunta de $1 milhão. É mesmo possível acabar com o trabalho forçado ou estamos aqui perante uma meta, se calhar, demasiado ambiciosa? Eu diria que posso estar a ser ingênuo, mas não creio. Eu quero acreditar que sim. E quero acreditar que sim, naturalmente não vai ser até 2027, não vamos ser irrealistas a esse ponto, mas quero acreditar que sim, porque primeiro é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável fixado pelas Nações Unidas e, portanto, há de alguma forma aqui algum compromisso por parte dos Estados que ratificaram esses objetivos também. Por outro lado, tem sido desenvolvido um grande trabalho na prevenção, que ainda tem de ser mais, e tem que haver uma maior fiscalização por parte das entidades competentes, mas também por parte das empresas em quererem garantir que isso é feito.
E a verdade é que, se nós formos a olhar historicamente, se calhar houve situações no passado que nos pareciam completamente absurdas e que efetivamente são absurdas aos olhos de hoje, mas que, entretanto, houve uma viragem de pensamento, houve uma viragem de cultura em que direitos que não existiam passaram a existir. E, portanto, hipócrita, eu acho que não é a posição da União Europeia em querer acabar com o trabalho forçado. Acho que é mais, e aqui não querendo ofender ninguém, mas se calhar tocando na ferida, que é mais daquelas pessoas que não acreditam que o trabalho forçado existe, porque costuma-se dizer, em bom português e corrido, longe da vista, longe do coração, mas a verdade é que eu posso ter um produto em minha casa que, no fundo, não está assim tão longe da vista e tão longe do coração, porque efetivamente ele teve... Certeza que temos. Quase de certeza. Mas não tenho dúvidas nenhumas. E diria até que, à semelhança daquilo que existe com os certificados energéticos, em que as pessoas cada vez estão mais atentas e querem aquilo que é mais eficiente energeticamente, vai começar também a haver uma maior atenção do consumidor para perceber se aquele produto, entre aspas, é quase como se fosse um certificado social em que efetivamente garante ou mais provavelmente afasta a possibilidade de ter tido intervenção de trabalho forçado. E o consumidor também terá uma palavra a dizer nas suas escolhas, e acho que isso também pode ajudar a eliminar o trabalho forçado. É esse o objetivo deste novo regulamento europeu de que falamos no episódio de hoje do Sextas Sustentáveis. Foi o último episódio desta segunda temporada. Tiago Magalhães, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Já sabe que pode voltar a ouvir e partilhar todos os episódios do podcast Sextas Sustentáveis. Está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast. É uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Eu sou o Nelson Ferreira e foi um prazer falar de sustentabilidade com os profissionais da Sociedade de Advogados CMS Portugal. Obrigado.